O Caso Zero é uma série de podcast em 5 episódios, e esse é o 5º e último episódio da série. Se você ainda não escutou os primeiros, a gente recomenda que você pause aqui e escute antes os episódios anteriores. Desde 2000, Paulo Pavese luta pela condenação dos médicos que ele acredita terem sido os responsáveis pela morte do seu filho. A justiça reforçou essa convicção ao condenar os profissionais envolvidos nessa história, apesar das lacunas e contradições do caso. Eu sou Bela Megali. E eu sou André Borges. E esse é o Caso Zero, a história que mudou o rumo dos transplantes de órgãos no Brasil. Um podcast do jornal o Globo. Episódio final, o veredito. No 4º episódio, nós falamos do julgamento dos médicos que realizaram a retirada dos órgãos do Paulinho na Santa Casa de Poços de Caldas. Cláudio Fernandes, Celso Scaff e Sérgio Poli foram acusados de cometer crimes referentes à lei de transplantes. Foram julgados pelo juiz Narciso Alvarenga. Entre o aditamento do processo, que tornou esses médicos réus, e a prisão de cada um deles, se passaram pouco mais de 3 anos. Até a conclusão desse podcast, no segundo semestre de 2025, os 3 aguardavam um processo em liberdade, até o esgotamento de seus recursos. E quanto aos médicos que foram acusados de matar o Paulinho no Hospital Pedro Sanches? Álvaro Inhanes, José Luiz Gomes, José Luiz Bonfito e Marco Alexandre Pacheco respondiam pela denúncia de homicídio e por isso seriam julgados por um júri popular em Poços de Caldas. Em maio de 2014, parecia que o julgamento ia mesmo começar e os jurados até chegaram a ser sorteados. Acontece que, antes disso, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais entrou em cena para mudar de novo o rumo desse processo. O pedido era para alterar o local do julgamento. O Ministério Público queria tirar o caso de Poços e mandar para outro lugar, alegando que a influência dos médicos poderia interferir na decisão dos jurados. Logo no início do julgamento, o Ministério Público apresentou 2 pedidos ao juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro. O primeiro referente ao adiamento do julgamento que foi deferido. Já o pedido de transferência do júri para Belo Horizonte depende de decisão do TJ. Nas últimas semanas, uma série de informes publicitários foram divulgados pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina, assim como pela Associação dos Médicos de Poços de Caldas. Todos afirmam que os médicos não cometeram infrações éticas. Para o Ministério Público, esse bombardeamento de informações poderia influenciar a decisão dos jurados. Não se trata de um bombardeamento de informações. Na prática, o que incomodou mesmo o Ministério Público é que a Associação de Médicos da cidade expôs a avaliação do Conselho Federal e Regional de Medicina. As 2 instituições concluíram que não teria havido irregularidade na conduta dos médicos, no caso do Paulinho. Mais do que isso, de que não houve assassinato. Os médicos, por isso mesmo, seguiram com seus registros ativos e sem restrições para continuar trabalhando. Mesmo assim, o pedido para trocar a cidade de julgamento foi aceito pela maioria do Tribunal de Justiça de Minas. O caso foi transferido para Belo Horizonte, a 430 quilômetros de Poços. Era começo de 2015. O processo voltou a andar em Belo Horizonte. Paulo Pavese tinha deixado o Brasil há alguns anos. Depois de passar um tempo na Itália, ele tinha se mudado para Londres. O seu depoimento ia ser dado de maneira remota, mas por questões burocráticas ele acabou impossibilitado de fazer isso naquele momento. Batalhas jurídicas fizeram o caso se arrastar mais uma vez e o processo ficou praticamente parado por mais de 5 anos. Até que em agosto de 2020, mais de 20 anos depois do acidente, aconteceu uma mudança importante envolvendo os médicos do Pedro Sanches e Álvaro Inhanes. O processo sofreu um desmembramento, ou seja, ele foi separado em 2. O Dr. Álvaro Inhanes passou a ser alvo de uma ação específica e ia ser julgado sozinho por um júri popular. Já os 3 médicos do Pedro Sanches seriam julgados em conjunto por outro grupo de jurados. Em outubro de 2020, poucos meses antes do início do julgamento, a hashtag #SomosTodosPavese movimentou as redes sociais. Paulo Pavese já tinha entrado em contato com o governo brasileiro
para exigir indenização financeira para ele e sua família, além de pedir suspensão dos processos movidos contra ele, que vivia na Inglaterra naquele momento. Os pedidos tinham sido negados. Ele chegou a fazer 2 greves de fome na tentativa de chamar a atenção de uma velha conhecida no Brasil, a agora ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Lembra que a gente falou dela no 3º episódio? Pavese e Damares se conheceram um pouco antes da instalação da CPI de transplantes de órgãos. Na época, Damares era a chefe do gabinete de um deputado federal, o pastor Pedro Ribeiro, que era do MDB do Ceará. Ela acompanhou de perto o caso do Paulinho. Mas em 2020, 16 anos depois, a Damares também entrou na mira do Pavese. Na segunda greve de fome do Pavese, a Damares enviou uma equipe do ministério para se encontrar com ele no Consulado do Brasil em Londres e ouvir as suas demandas. A equipe explicou as limitações para atender seus pedidos. Ele não ficou satisfeito. Em outubro de 2020, em tempos de pandemia da Covid-19, o Pavese deixou Londres e seguiu para Brasília. Na esplanada dos ministérios, ele esticou um colchonete na calçada, bem de frente para o edifício da pasta que era comandada pela Damares. Ele acampou ali por algumas noites. O Pavese cobrava do Estado brasileiro 20 milhões de reais de indenização pela morte do seu filho. E nesse pedido, ele dizia que o dinheiro seria dividido entre ele e outros 4 membros da família. No Twitter, Damares respondeu, abre aspas, o convidamos para entrar no ministério para recebê-lo. Ele afirmou que não queria ser recebido nem pela ministra e que não sai dali até que o Estado brasileiro deposite 20 milhões em sua conta e quer a anistia total de todas as ações sofridas por ele. Eu me compadeço de sua história, mas não tenho competência legal para fazer isso. Uma ministra não pode tudo. Pelo contrário, meus poderes são bastante limitados. Fecha aspas. As palavras publicadas por Damares nas redes sociais foram a gota d'água para transformar a antiga aliada numa grande inimiga. É dessa maneira que o Pavese se refere a ela em um vídeo divulgado no YouTube após o episódio. Sempre a resposta foi: não posso fazer nada. Novamente, minhas demandas estavam no papel. Eu não precisava ser ouvido ou conversar com a ministra, de quem eu tenho atualmente verdadeiro nojo. Ela poderia simplesmente responder novamente: não vou fazer nada, mas optou por expor uma solicitação privada com informações particulares e sigilosas no Twitter. Nós procuramos o Paulo Pavese para uma entrevista. Mandamos um e-mail nos apresentando e tentando marcar uma conversa. Comentamos com quem a gente já tinha conversado até aquela altura, como os médicos, o juiz Narciso Alvarenga e o procurador do Ministério Público Federal, o Adailton Ramos. Além do pedido por e-mail, a gente encaminhou uma mensagem para o perfil no Instagram, chamado Instituto Paulinho Pavese. No dia seguinte, a gente recebeu uma resposta curta do Paulo Pavese. Abre aspas. Olá. Bom, pelo visto vocês falaram primeiro com eles e só depois vieram me procurar. O caso está parado há 14 anos à espera de julgamento de recursos. Eu estou entrando com uma ação no Tribunal Penal Internacional e no Brasil. Não tenho mais interesse em falar sobre isso. Já se passaram 25 anos e ainda tem gente dizendo que o Faustão seguiu a lista. Boa sorte. Fecha aspas. Nós reiteramos o nosso pedido pela entrevista. Explicamos que o fato de já termos entrevistado outras pessoas envolvidas na história não tinha nenhuma relação com a relevância dessas pessoas. O que procuramos o tempo todo foi obter um maior número de informações, além de relatos que nos ajudassem a compreender o caso. Por isso, voltamos a procurar pelo Paulo Pavese e recebemos mais uma negativa. Dessa vez, o que ele escreveu foi o seguinte, abre aspas. Caro senhor Borges, durante 25 anos, a Globo e a imprensa em geral abafou o caso do meu filho. Por isso ele se arrasta até hoje e não tem data para acabar. Os médicos não aceitam falar sobre o caso, mas você disse que com vocês eles falaram. Enfim, imagino o que venha por aí. O tráfico de órgãos existe, é uma realidade, mas no Brasil a verdade não existe mais. Logo, não tenho nenhum interesse. Abraços. Fecha aspas. Nas poucas palavras de suas respostas, o Pavese fez acusações sem nenhum fundamento contra o podcast, que apenas o procurou com a intenção de ouvir a sua versão dos fatos. O Pavese atacou a imprensa de maneira geral e citou nominalmente a TV Globo. Para a gente lembrar aqui,
O que fez esse caso ganhar relevância lá nos anos 2000 foi justamente a cobertura da mídia. Na sua resposta ao podcast, o Pavese também mirou o apresentador Fausto Silva, que precisou passar por um transplante de coração em 2023 e de rim no ano seguinte. Já em agosto de 2025, o Faustão passou por novos procedimentos de transplante de fígado e rins. O Faustão, aliás, foi alvo de muitas acusações feitas por ele nas redes sociais. Para o Pavese, o tráfico de órgãos é uma prática que acontece regularmente no Brasil, e a morte do seu filho foi apenas a ponta do iceberg. A gente precisa fazer uma explicação aqui sobre isso. Uma série de autoridades e especialistas esclareceram que o Faustão foi tratado como um receptor qualquer. A ordem cronológica do nome inserido na lista dos transplantes é um dos fatores de escolha, mas não o único. A gravidade de cada caso, por exemplo, é um fator crucial nessa definição, além do tipo sanguíneo, o peso, a altura e a compatibilidade genética. O Faustão passava por um agravamento de seu quadro de saúde por causa de insuficiência cardíaca. Ele vinha fazendo diálise. Os pacientes em estado crítico são atendidos com prioridade, como informou o Ministério da Saúde. Além do Paulo Pavese, nós também procuramos a mãe do Paulinho, a Rosângela Veronese, para dar uma entrevista. Encontramos seu local de trabalho em Belo Horizonte. Entramos em contato, mas ela não retornou. Pouco tempo depois do acidente, a Rosângela decidiu pelo silêncio. Ela nunca mais deu entrevistas ou publicou nada sobre o assunto nas redes sociais. E nós respeitamos o seu desejo. Era janeiro de 2021. O Brasil estava no auge da segunda onda da pandemia da Covid-19. Naquele mês, o país tinha atingido a marca de 200 mil mortos vítimas do coronavírus. Foi nesse cenário que o julgamento do José Luiz Gomes, José Luiz Bonfitto e Marco Alexandre Pacheco foi retomado, e de maneira presencial. Se anos antes o Pavese não tinha conseguido dar o seu depoimento por videoconferência, dessa vez ele garantiu que ia ser escutado. No dia 28 de janeiro de 2021, o Paulo Pavese entrou no Fórum de Belo Horizonte para finalmente prestar o seu depoimento. Nós tivemos acesso às imagens desse julgamento. Pelo registro, a gente consegue notar que há poucas pessoas no auditório para acompanhar a sessão. Os que aparecem usam máscaras e estão sentados em cadeiras afastadas. No centro do vídeo, Paulo Pavese está sentado em uma cadeira com um microfone bem colado a seu rosto. Na sua esquerda estão o juiz e os advogados. É a voz deles que a gente escuta nesses trechos, além do depoimento do Pavese. Boa tarde, seu Paulo. Qual é o nome completo do senhor, por favor? Boa tarde, Paulo Ayrton Pavese. Profissão do senhor? Eu sou empresário. Estado civil? Divorciado. Residente atualmente aonde, seu Paulo? São Paulo. São Paulo. Ao longo daqueles quase 20 anos, Paulo Pavese falou bastante sobre o caso. Foram várias entrevistas para televisão, depoimentos na CPI, o livro que ele tinha escrito, além de uma infinidade de lives e postagens na internet. Depois de tantos anos repetindo a mesma história e com a demora para o caso ser julgado, o Paulo Pavese parecia mostrar uma certa impaciência com as perguntas dos advogados da defesa dos médicos. Só uma pergunta, doutor. Sou eu que estou sendo julgado ou é o assassino do meu filho? Assim, o doutor, por enquanto, está fazendo as perguntas de forma objetiva. Cabe se ele quer levar isso para a justiça, ele me processa e eu provo lá. Seu Paulo, o doutor está fazendo as perguntas. Cabe o senhor responder que conhece ou não conhece. Ok. Tá o fato, tá? O Pavese contou sua história e, mais uma vez, fez acusações contra os médicos do Pedro Sanches e personagens que nem eram réus no processo. Mas, para surpresa de todos, depois de 20 anos do caso, ele resolveu inocentar um dos 3 médicos que estavam ali no banco dos réus. Era o anestesista Marco Alexandre Pacheco. O senhor teve contato nos 3 dias que transcorrem aqui discutidos, 19, 20 e 21 de abril de 2000. O senhor teve contato com o Dr. Marco Alexandre Pacheco? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. Doutor, posso falar uma coisa? Pois não. Por uma questão de justiça e até para debater o outro advogado, provar para o senhor que eu não sou a favor de vingança. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca, ele é inocente, eu não sei o que ele está fazendo aqui. Tá certo? Ele é inocente. Os outros 2 não. Os outros 2 são culpados. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca não tem por que estar aqui. Os outros 2 nomes a que Pavese se refere são José Luiz Gomes e José Luiz Bonfitto.
No dia seguinte, foi a vez dos médicos serem escutados. Boa tarde. Sou Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Tudo bem, seu Marco? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor me falasse o seu nome completo. É esse mesmo? Pode confirmar? Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Estado civil do senhor? Casado. Profissão? Sou médico anestesista. Há quanto tempo que o senhor é médico anestesista? Há 29 anos. O senhor trabalha em qual localidade hoje? A cidade e local? Hospital Pedro Sanches, cidade de Poços de Caldas. Um dia antes de depor, o Pacheco chegou a passar mal e ir para o hospital, mas fez questão de voltar para se defender. Você escutou o depoimento do pai da vítima hoje? Ontem, perdão. Sim. Surpreendeu alguma coisa que ele falou ao seu respeito? A meu respeito? Isso. Não surpreendeu, porque eu sei muito bem o que foi feito, como foi a minha conduta como médico anestesista, não me surpreendeu. Eu sei que não teve nenhuma ingerência, nenhum erro médico, nenhuma imperícia. Isso eu tenho certeza. Depois de 20 anos vivendo com medo de ir para a cadeia e respondendo à acusação de ter matado Paulinho para traficar seus órgãos, o Marco Alexandre Pacheco foi inocentado. E o motivo para isso foi um só: o depoimento do Paulo Pavese. O desfecho da história do Pacheco deixou claro o peso das palavras do Pavese no veredito. O pai da vítima também era a principal testemunha de acusação. Era, por assim dizer, o fiel da balança das condenações. A gente tentou falar com Pacheco, mas ele se recusou. A resposta foi que queria virar essa página e defendeu o direito ao esquecimento. O neurocirurgião José Luiz Gomes você já ouviu aqui. Ele falou com a gente no primeiro episódio. Já o intensivista José Luiz Bonfito preferiu não falar. Quando a gente foi para Poços, procuramos por ele mais de uma vez. Ele manteve a sua posição e nós respeitamos isso. Mas a gente separou um trecho do depoimento que ele deu durante o julgamento. Sério, eu não sei por que me enquadraram nisso. Eu participei apenas de um controle de manutenção da vida. Eu só participei da parte para lutar pela sobrevivência do acidentado, do Paulo. Só isso. Agora, dose de dormonide, parece que tinha alguma coisa a ver com drogas que simulariam a morte cerebral. Eu tenho certeza que não houve isso. Aqui a gente precisa detalhar o que o Bonfito falou. O dormonide é um medicamento sedativo e indutor do sono. Ele é também um relaxante muscular, foi usado na sedação do Paulinho. O Bonfito é acusado de supostamente mascarar a morte cerebral do menino com uma dose alta de dormonide. Assim ele enganaria o diagnóstico clínico e a arteriografia, para que a retirada dos órgãos fosse autorizada. A suspeita tem como base a quantidade de dormonide que teria sido administrada no Paulinho, porque na conta hospitalar do Pedro Sanches, aquela primeira que tinha os erros de cobrança, estava descrito que teriam sido utilizadas 30 ampolas de dormonide, uma dosagem considerada alta. Mas depois de um tempo, eu soube dessa história que alguém estava brigando por causa de conta hospitalar, coisa que eu não tenho acesso. Conta hospitalar, me envolveram nisso. Conta hospitalar é administrativo. Eu, como médico, ainda mais um doador de órgãos, não posso interferir nisso. Não é da minha conta. Minha conta é salvar aquela pessoa. O Bonfito sempre negou a acusação. Ele garante que tudo que fez naquele dia foi para tentar salvar a vida de um paciente com traumatismo craniano. Garante também que não usou 30 ampolas de dormonide. E disse que estava pagando pelos erros daquela conta hospitalar. Por que diz que eu usei drogas em doses maiores? Eu não usei. Um órgão fiscalizador muito sério que podia me expulsar e me mandar para a cadeia diz, não, está tudo em ordem. Eles nem me conhecem. Eu não conheço nenhum daqueles colegas lá do Conselho Federal. Aquilo é um órgão oficial. O José Luiz Bonfito procurou o Conselho Regional e também o Conselho Federal de Medicina. Para provar sua inocência, ele queria passar pelo processo de auditoria do Conselho. Eu até hoje não entendi mesmo qual foi minha participação, não sei, nessas doses do dormonide. Eu não entendi muito bem até hoje. Registradas, medidas. Eu processei eu mesmo o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, inclusive. Eu mesmo apresentei e exigi, por isso que eu guardei, é um livro o resultado dessa conversa. E eles acompanharam, eram documentos originais, aquela gente não está brincando,
Se um de nós for um assassino, vai para a cadeia. Principalmente somos expulsos de um tipo de, a gente chama de conselho. E eles consideraram tudo perfeitamente dentro dos parâmetros. Como a gente contou no podcast, o Conselho Regional e também o Conselho Federal de Medicina consideraram tudo dentro dos parâmetros e nunca apontaram crimes nas condutas dos médicos. O José Luiz Gomes foi o terceiro acusado nesse julgamento de 2021, numa sessão que foi acompanhada pelo próprio filho, que hoje é neurocirurgião como pai. Ele e o Bonfito deixaram o tribunal condenados em primeira instância a 25 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado. Como ainda havia recursos para serem julgados, os dois aguardariam o desfecho do processo em liberdade. Mas no dia 12 de setembro de 2024, uma decisão do Supremo Tribunal Federal mudou o rumo dos acontecimentos. O Supremo decidiu que poderia ser feita a prisão imediata de qualquer condenado pelo júri popular, mesmo que os recursos não tivessem se esgotado. Essa mudança de entendimento caiu como uma bomba. A prisão dos médicos do Hospital Pedro Sanches poderia ocorrer a qualquer momento. E assim foi. Era uma noite de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, mais de 24 anos depois do acidente. Dr. Bonfito dirigia o carro a caminho de casa. Ele passava por um dos cruzamentos da Avenida João Pinheiro, uma das principais de Poços. O Bonfito atravessou um sinal vermelho e uma viatura da polícia militar que estava por perto sinalizou para que ele encostasse o carro. Quando consultou a sua documentação, o policial encontrou o mandado de prisão expedido naquele mesmo dia contra o médico. O Bonfito foi detido e levado para a delegacia de Poços. Na manhã seguinte, o José Luiz Gomes se entregou na mesma delegacia e também foi preso. Os dois ficaram detidos no presídio de Poços até novembro de 2024, quando foram transferidos para Três Corações, que fica a 200 quilômetros de Poços. Até a conclusão desse podcast, José Luiz Gomes e José Luiz Bonfito continuavam presos na penitenciária de Três Corações. Então, vou qualificar o senhor inicialmente, tá bom? O nome completo do senhor é Álvaro Yanez, isso? Isso, doutor. Qual que é a idade do senhor, seu Álvaro? 75 anos. 75 anos. Estado civil? Casado. Casado. Profissão? Médico. Em abril de 2022, o julgamento do Dr. Álvaro Yanez também estava caminhando para sua conclusão. Lembrando que o processo dele tinha sido desmembrado da ação dos outros médicos. Agora o Dr. Yanez era o único acusado nesse julgamento. Dessa vez, o depoimento dele foi feito de forma remota. O Dr. Álvaro tinha 75 anos na época, sofria de problemas respiratórios e por isso fazia parte do grupo de risco da Covid-19. O Álvaro Yanez é um homem magro, branco e careca. O seu rosto conserva um cavanhaque grisalho há anos. A aparência, de maneira geral, é de fragilidade. Quando chegou a vez do seu depoimento, ele já enfrentava aquelas acusações há mais de 20 anos. Nesse período, foi chamado de monstro e chegou a receber a alcunha de Doutor Morte nas redes sociais. No dia do julgamento, o Dr. Álvaro vestia um pullover azul marinho por cima de uma camisa branca, fechada até o último botão. Ele olha para a câmera como quem busca olhar no olho dos magistrados. Na outra janela da videoconferência, a gente vê 3 homens de togas pretas sentados. Foi 1h51 de interrogatório feito pelo juiz, o promotor de justiça e o seu advogado de defesa. No dia 18 de abril de 2022, na véspera em que o acidente do Paulinho ia completar 22 anos, o Dr. Álvaro Yanez foi condenado pelo júri popular. A sentença foi de 21 anos e 8 meses de prisão. Ele ainda passou parte do processo em liberdade. Mas pouco mais de um ano depois, no dia 9 de maio de 2023, o Álvaro Yanez foi preso em Jundiaí, na cidade onde ele morava naquele momento, no interior de São Paulo. Ele foi levado para o presídio de Tremembé. Essa penitenciária ganhou o apelido de Presídio dos Famosos, por receber condenados conhecidos, como o Alexandre Nardoni, o Roger Abdelmaci e o jogador Robinho. Foi com essa notícia que a gente começou o primeiro episódio do podcast. A notícia que me trouxe de volta para essa história depois de tanto tempo.
Era preciso ouvir o Dr. Álvaro, mesmo que fosse na prisão. Para chegar até ele, o primeiro passo foi procurar pelas filhas do Dr. Álvaro, a Carla e a Tatiana Yanez. Há muitos anos, as duas se engajaram na luta pela defesa do pai. Juntas reuniram tudo o que podiam para ajudar a provar a inocência do Dr. Álvaro. Nós entramos em contato com a Carla e a Tatiana Yanez pela primeira vez em meados de 2023. O pai delas tinha acabado de ser preso. Inicialmente, elas não esconderam receio de falar com a imprensa. Mas depois de uma série de conversas, a Carla e a Tatiana concordaram com uma entrevista e decidiram levar o nosso pedido ao pai. A conversa dentro do presídio dependia de uma autorização da justiça. A gente fez o pedido, mas em paralelo resolvemos mandar uma carta para o Dr. Álvaro Yanez, em Tremembé, para apresentar e oficializar a nossa intenção de falar com ele. Depois de alguns meses, veio a resposta numa carta de próprio punho, escrita em páginas de papel ao maço. Da cela 105, localizada no pavilhão 2 da penitenciária de Tremembé, o Dr. Álvaro agradeceu o contato e narrou a experiência que naquela ocasião vivia há 5 meses. Na carta ele conta que logo na primeira semana de prisão, procurou a área de assistência social e se ofereceu para prestar serviços médicos aos detentos. Abre aspas. Mantenho minha mente ocupada em troca de um bom propósito, que é tentar socorrer os mais necessitados. Fecha aspas. O Álvaro detalha sua rotina na prisão. A cela abre às 7 horas da manhã e é trancada às 4 da tarde. Ele fica no mínimo 17 horas fechado em um espaço de 12 metros quadrados. Acordo às 5h40 da manhã. Recebo café, pão, leite para todo o pessoal da cela. Tomo café da manhã sentado na cama. Às vezes, consigo fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos dentro do pavilhão. Tomo uma ducha morna fora da cela. Na cela, a ducha é muito fria. Tento não tomar ducha fria, porque tenho um problema pulmonar crônico com pneumonia de repetição. Como médico de seus colegas do presídio, o Dr. Álvaro conta que faz atendimentos diários, das 8 da manhã até as 3h30 da tarde. A minha convivência com os detentos de cela tem sido pacífica. No momento que cheguei aqui, coloquei o seguinte pensamento: humildade, respeito e tolerância. Depois de 5 meses na cadeia, ele diz que emagreceu 7 quilos. Na carta, o Dr. Álvaro rememora o dia em que foi detido. O sentimento no momento da prisão foi de impotência, muita tristeza. Abismo total. Nada te conforta. Em agosto de 2024, depois de 1 ano e 3 meses na cadeia, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar para o Dr. Álvaro. Ele apresentava problemas respiratórios que necessitavam de maiores cuidados. As filhas Carla e Tatiana alugaram um pequeno apartamento em São Paulo para receber o pai e a mãe, Beth, um imóvel na Zona Sul, onde as duas vivem. Até aquele momento, a gente ainda aguardava a resposta de um pedido feito à Justiça de São Paulo para entrevistar o médico em Tremembé. Com a saída do Álvaro da prisão, nós conseguimos, com a autorização de seus advogados, transferir essa entrevista para sua casa. Em 25 anos, essa foi a primeira vez que o Álvaro Yanez aceitou um pedido de entrevista da imprensa e se sentou frente a frente com jornalistas. Quando eu lembro desse caso, eu só lembro da injustiça que foi feita pelo estudo. Porque só tentamos fazer coisas boas para os pacientes. Então, isso aí realmente acabou com a minha vida. Literalmente, vida profissional, acabou com a vida familiar, que a união é muito grande, a resiliência foi muito grande, a força de provar a nossa honradez. Era uma quinta-feira santa. Eu estava almoçando, inclusive. Aí recebi um telefonema da Santa Casa, que o Pedro Sanches tinha me chamado, porque tinha uma criança que havia caído de um prédio de 10 metros, 15 metros, e
teve um trauma craniano muito forte e estava em morte encefálica e os pais da criança queriam doar. Então, começa por aí. Eu fui atender uma criança que já tinha um diagnóstico de morte cerebral. Eu não atendi a criança no hospital, eu não cuidei da criança, eu só fui, que eram médicos da equipe de transplante que faziam a entrevista familiar. Entendeu? Então eu fui fazer uma entrevista familiar com os pais da criança que queriam fazer uma doação. E uma criança que já tinha tido morte encefálica, feito por 2 médicos independentes da equipe de transplante, que era o Dr. José Luiz Bonfito e o Bonfito e José Luiz da Silva. Essa história nós já contamos. O diagnóstico clínico era de morte encefálica, mas quando foi feita a primeira terografia, o exame mostrou que ainda tinha algum fluxo de sangue indo para o cérebro do Paulinho. No dia seguinte, o menino foi transferido para a Santa Casa. Um outro exame realizado. A morte cerebral foi constatada e a família do Paulinho autorizou a doação de seus órgãos. Os rins e as córneas foram retirados e transplantados em outros pacientes. Um tempo depois, o Dr. Álvaro foi surpreendido com uma visita em seu consultório. Bom, eu estava no meu consultório e a minha secretária bateu na porta e... Dr. Álvaro, tem um casal que eu acho que é pai e mãe do menino que fez a doação. O Paulo e a Rosângela Pavese queriam agradecer pelo cuidado e a atenção que a equipe teve com seu filho. E foi isso que eles vieram fazer. Agradecer pelo carinho que eu tive com eles. A maneira como eu conduzi o processo de doação, explicando todos os passos. Mas quando eles me deram a placa, eu realmente desmoronei. Como que alguém que está perdendo tudo que é mais sagrado, que é um filho, consegue fazer um agradecimento para as outras pessoas, né? Então aquilo me chocou profundamente e fiquei realmente extremamente emocionado, certo? E foi a última vez que eu vi Paulo Pavese. Até que, 6 meses depois, aparecem as primeiras acusações. Álvaro Yanes é surpreendido pelas reportagens da imprensa e a denúncia da cobrança ilegal. O pesadelo só estava começando, infelizmente. Por quê? Porque depois disso veio denúncia e calúnia em cima de calúnia, que eu participei de diagnóstico de morte encefálica, que tinha máfia de transplante, que tinha a lista de doação de órgãos não era única, e daí vai. Cobranças de pacientes, e eram... Toda semana era aquele martírio, toda semana tinha uma notícia na televisão. Então foi um pesadelo. Isso acabou que, depois dessa primeira entrevista, teve uma outra, e Polícia Federal na minha casa, e perdi o emprego. Então, eu fui preso 1 ano e 3 meses. Eu não fui preso 1 ano e 3 meses. Estou há 24 anos pagando por um crime que nunca fiz. Essas mãos aqui é só
só foram feitos para curar, não para fazer qualquer coisa diferente. Então, se eu não tenho a família comigo, eu não estava aqui hoje, dando essa entrevista para vocês. Há 25 anos, o Álvaro Yanhes é acusado de ser o chefe de uma organização criminosa. Nesse tempo todo, ele luta para provar que essa acusação é falsa. Ele e a sua família. Foram as filhas, Carla e Tatiana, que contrataram a advogada Flávia Raal. A doutora Flávia é uma advogada criminalista. Ela é também uma das fundadoras do Innocence Project Brasil, que é uma organização que tem como objetivo reverter as condenações injustas de pessoas inocentes. O escritório da Flávia Raal passou a atuar na defesa do Dr. Álvaro em 2024. Esse é um caso que, para ela, está cheio de fragilidades. Então, eu acho que a gente teve, como eu falei, um menino que morreu. Uma morte trágica. E como a investigação, ela foi uma investigação que acabou tendo um impacto muito grande. Primeiro, nós estamos falando de uma cidade pequena, que era Poços de Caldas, em que foi revolucionada ali a história, porque até a matéria do Fantástico, os médicos estavam vivendo a vida deles. Aquele assunto tinha sido encerrado no momento em que a família, quando informada da morte encefálica do menino, faz a opção pela doação de órgãos. E faz essa opção, e não em um momento, mas em vários momentos. E que depois que os órgãos então são doados e que vidas são salvas com os órgãos desse pequeno menino, eles agradecem os médicos. Porque, afinal de contas, dentro da tragédia, tinha havido uma expectativa ali de recomeço para algumas pessoas, né? Alguns meses depois, essa matéria eclode, surpreendendo todo mundo, revelando fatos que nunca se confirmaram, e o assunto vai para a polícia, e necessariamente a polícia precisa investigar. E investiga a partir do quê? Do caso que gerou a matéria, que foi a morte da criança. Então, ele nasce para investigar a história da queda e da morte. E como não se chega a comprovar, porque não existe máfia, mercado negro, benefício financeiro, a roupagem que a denúncia, a acusação ganham é de homicídio. Então, assim, não se chega naquilo que se buscou, aí se cria uma outra acusação para preencher aquele vazio e dar uma resposta a um fato que tinha se tornado altamente público e que para a sociedade merecia uma resposta das autoridades. O peso midiático foi inevitável. O que a Flávia diz é que, desde o começo, o caso ganhou uma proporção tão grande que já não tinha como voltar atrás. Os culpados tinham que ser apontados. Muitos casos criminais nascem dessa necessidade, de uma resposta ao clamor público. Enfim, eu não sou de Poços de Caldas, não sei o que se vivenciou ali, mas a percepção que eu tenho é que quando um caso desse vai parar no Fantástico, né, é uma repercussão que passa a ser de âmbito nacional, em que estava se falando de algo que seria muito sério, né, que é a existência desses centros ilegais e desses transplantes e dessa máfia, e de fato a autoridade precisa dar uma resposta, precisa ter uma resposta, e a resposta veio na forma de uma acusação que não se embasava em nada daquilo que tinha sido apurado, que foi essa imputação de homicídio. A Flávia destaca que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal chegaram a conclusões bem diferentes sobre os crimes que teriam sido praticados e seus culpados. Quando o delegado ele conclui o inquérito, ele afirma que houve uma violação à lei de transplantes. Quando chega no Ministério Público, essa violação é transformada em homicídio. Mas é transformada... a sensação que a gente tem lendo a denúncia, e qualquer pessoa que com atenção der uma lidinha na denúncia vai perceber, é que ele estava narrando violação de transplante, da lei de transplantes. Porque a todo momento a tônica é essa, queriam os órgãos para transplante, queriam os órgãos para transplante, queriam os órgãos para transplante. E de repente, fazendo referência a uma segunda arterografia,
ele muda para dizer, e por isso queriam a morte do menino. Então, assim, por isso que assim, é uma narrativa que parece ficcional. Porque nós estamos falando de médicos que não se conheciam, não eram médicos que tinham uma história de vida juntos, uma atuação profissional conjunta, que estavam de plantão num feriado de Páscoa, que recebem num hospital particular um menino chegado de uma queda, já numa situação muito ruim, e que atuam na crença de que estavam fazendo o melhor possível para ajudar aquela criança, e isso é transformado num grupo de médicos que naquele momento, vendo a entrada de um menino, resolvem matar o menino para conseguir os órgãos. É uma coisa muito sem nexo. A advogada enfatiza ainda que o Álvaro Yanhes, apontado como líder de uma máfia de tráfico de órgãos, só é acusado de um único caso. Mesmo sendo apontado como líder do grupo, o Dr. Álvaro Yanhes não tem nenhuma outra acusação. E neste caso, os fatos foram apreciados pelo CRM, pelo CFM, e os dois órgãos foram unânimes em dizer que não houve nenhuma irregularidade, quanto mais uma atuação criminosa, que é assim, de uma gravidade inacreditável. Um médico que, ao invés de tentar salvar, quer a morte para conseguir os órgãos para transplante. Então, os órgãos especializados afastaram essa possibilidade ou qualquer possibilidade de erro na condução de Álvaro Yanhes. Quando lançamos esse podcast, no segundo semestre de 2025, o Dr. Álvaro Yanhes tinha 78 anos. Mesmo fora da prisão, a sua saúde seguia fragilizada. Em outubro de 2024, ele chegou a ficar 10 dias internado em um hospital, e 7 deles numa UTI, por conta de problemas respiratórios. Ocorreram outras crises de saúde nos meses seguintes, mas foram tratadas em casa. Sei que é muito triste isso tudo. Acaba com a vida, além de acabar com a minha vida profissional, moral não, a honra eu nunca perdi, mas pro leigo eu sou um monstro. Então, o que eu quero realmente é tentar mostrar esse outro lado. Eu sei que talvez eu não vou conseguir nunca isso. Tamanha as calúnias colocadas em 24 anos. Você não muda isso em pouco tempo. Foram 24 anos de coisa ruim a meu respeito. Depois de mais de 2 anos de pesquisas para esse podcast, após entrevistar mais de 30 pessoas envolvidas no caso e analisar milhares de páginas de documentos, a gente tem uma certeza: é que todo mundo perdeu nessa história. Todo mundo mesmo. O menino Paulo Pavese, aos 10 anos de idade, morreu depois de um acidente trágico. 6 médicos tiveram suas vidas destruídas. Eles estão ou já estiveram presos em algum momento. E os pais, Paulo Pavese e Rosângela, que perderam o filho. Nesses anos todos, a Rosângela foi silêncio. Já para o Pavese, a busca por punir aqueles que ele considera os verdadeiros culpados da morte de seu filho norteia sua vida desde 2000. De lá para cá, ele perdeu seu trabalho, mudou de país e protagonizou embates não só com os médicos, mas com o Ministério Público, a polícia, desembargadores, políticos e a imprensa. O Pavese já deu inúmeras provas de que, para ele, o caso nunca se encerrou. E no setor de transplantes do país? O que aconteceu depois de todos esses anos? Em junho de 2025, o Ministério da Saúde celebrou o fato de o Brasil ultrapassar a marca de 30 mil transplantes de órgãos e tecidos realizados em 2024. Isso aconteceu pela primeira vez. Foi um recorde de transplantes em um único ano. Cerca de 85% desses procedimentos foram realizados pelo SUS. O dinheiro público financiou quase R$1,5 bilhão para salvar vidas. Os órgãos mais transplantados foram rins, fígado, córneas e medula óssea. Apesar desses números positivos, o Ministério da Saúde trouxe uma preocupação.
o número de doadores tem caído. Em 2024, só 55% das famílias que perderam pessoas em condições de doar os órgãos autorizaram a remoção. Isso significa que o volume de doações tinha potencial de ser bem maior. A fila de espera por um órgão no primeiro semestre de 2025 somava 78 mil pessoas. E dessas, 42 mil aguardavam a doação de um rim. E em Poços de Caldas, o que restou do sistema de transplantes 25 anos depois do caso Zero? Nós voltamos para a cidade e para um lugar onde toda essa história começou. A gente não vou pôr a roupa do centro cirúrgico não, porque a gente não vai entrar pra lá, tá? Tá. Não, a gente vai até onde der. Senão a gente vai ter que colocar avental, as coisas, mas aqui dá pra ver tudo. É esse aqui, esse é o local que aconteceu os transplantes, tá? Aqui são as salas, então. Cirúrgico, é o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico. Aqui aconteceu o transplante. Aqui aconteceu o transplante. Essa voz que você ouviu é do Rafael dos Santos, funcionário da Santa Casa de Poços de Caldas. Ele atendeu o nosso pedido para visitar o hospital e conhecer a área exata onde ocorreu o transplante de órgãos do Paulinho, naquele dia 19 de abril de 2000. É um pequeno corredor pintado de bege, nada muito diferente do que a gente vê em qualquer hospital. Carrinhos metálicos com suprimentos médicos estão próximos às portas que dão acesso a 8 salas daquele setor. Na parede do agendamento cirúrgico, há uma escala dos médicos que vão fazer os procedimentos ao longo daquela semana. A Santa Casa foi fundada há 120 anos, em 1905. Desde 1962, ela ocupa um prédio histórico no centro de Poços. A estrutura, que era um quarteirão inteiro, acabou se expandindo para os imóveis vizinhos. Foi esse o caso do serviço de hemodiálise da cidade, aquele que teve o Dr. Álvaro Yanes como um de seus fundadores. A hemodiálise segue ativa, mas os transplantes não ocorrem mais na cidade desde 2001. Esse foi um dos desdobramentos do caso Zero, que levou ao descredenciamento da Santa Casa e da equipe de médicos que atuava no hospital. Nós temos em média uns 20 pacientes que fazem o acompanhamento do pós-transplante, que era esses pacientes que foram transplantados aqui na Santa Casa. E são transplantes de muito sucesso, porque são pacientes que estão há 30 anos transplantados, 25 anos. Isso é uma média assim excelente, né? A gente sabe que o transplante, ele tem uma vida útil, ele dura em média 10 anos. Então, nós acompanhamos pacientes que estão há 25 anos transplantados, né? E estão bem. Então, isso é um sucesso. O que a gente pode dizer é que os transplantes que foram feitos aqui, eles tiveram muito sucesso. A gente acabou de ouvir a Josimara Marques Fonseca. Ela é responsável técnica pelo setor de hemodiálise da Santa Casa. A Josimara trabalha no hospital há 17 anos. Ou seja, quando ela chegou na Santa Casa, o serviço de transplantes em Poços já estava suspenso. Ela conta que até hoje atende pacientes que vivem com rins transplantados por aquela equipe que atuava no hospital desde os anos 2000, aquela mesma que operou Paulinho Pavese. Sem o serviço de transplante de rins, só resta um caminho para quem vive em Poços e região, que é aguardar ser chamado na fila de transplantes de outras cidades. Né? É responsabilidade nossa encaminhar esse paciente. A partir do momento que é um paciente renal crônico, que ele entra no tratamento dialítico, a gente precisa encaminhá-lo para um serviço de transplante. Aí, no caso, a gente encaminha para São Paulo, né? Beneficência Portuguesa, Hospital do Rim, para fazer o acompanhamento. Que são as regiões mais próximas daqui para que eles Na verdade, a gente tem também Pouso Alegre, Itajubá, né? A gente já tinha pacientes também que eram encaminhados para esses serviços, né? Enquanto o paciente não é chamado para receber o órgão, o único caminho possível é se submeter a um duro processo de hemodiálise. A gente vê a evolução na qualidade dos equipamentos, né? Hoje tem aparelhos de máquinas de hemodiálise com tecnologias melhores, né? Mas isso não tira o paciente de ser submetido ao procedimento da diálise ser doloroso, né? Tem que implantar um catéter, né?
ou fazer uma confecção de fístula. O paciente que tem fístula, a gente utiliza agulha calibrosa, né? A gente usa 2 agulhas na hora da punção, porque uma agulha é arterial para estar tirando o sangue para mandar para filtrar na máquina, e a outra agulha está recebendo o sangue que já foi filtrado. Então isso é inevitável. 3 vezes na semana, pelo menos, ele vai levar assim, 2 picadas por sessão, né? Então acaba sendo sim. O serviço de transplantes acabou em Poços de Caldas e há mais de 2 décadas. É como se o assunto tivesse se transformado em um tabu e que qualquer médico que se atrevesse a retomar a iniciativa pudesse ser alvo de acusações e punições que ainda marcam a trajetória de seus colegas. No fim, todo mundo perdeu. Mas histórias como essa não se encerram com sentenças. Elas ficam suspensas, como aquele monotrilho abandonado no centro de Poços de Caldas. Começou como um orgulho para a cidade, então quebrou. Mas seu esqueleto permanece lá, como uma sombra, um problema mal resolvido. Hoje, não há previsão para que os transplantes voltem para Poços. De alguma forma, o que a gente pôde ver é que as pessoas se habituaram a conviver com essa ausência. Quem sabe um dia volte. Eu sou Bela Megali. E eu sou André Borges. E esse foi o Caso Zero, um podcast do jornal O Globo. O Caso Zero, a história que mudou o rumo do transplante de órgãos no Brasil, é uma série original do jornal O Globo. A reportagem, pesquisa e narração foram feitas por Bela Megali e André Borges. O roteiro é de Ives Rosenfeld, com colaboração de Bela Megali e André Borges. A edição e sonorização são do João Guilherme Lacerda, com trilha original de Gabriel Falcão e mixagem de Vinícius Liz. O desenvolvimento e a coordenação da produção são do Alexandre Maron, da Ampere Mídia. A produção executiva é de Alan Gripe e André Miranda. A pesquisa adicional foi feita por Elisa Soupin, buscando material da TV Record, TV Globo, EPTV, G1, TV Câmara e nos jornais O Estado de Minas, Mantiqueira e O Tempo. Os áudios também incluem material da Câmara dos Deputados e do YouTube. O podcast foi gravado no Estúdio Madruga, em Brasília.